Duas são as dinâmicas em que a palavra de Deus nos confronta hoje. A primeira leitura, de fato, ela vai evidenciar para nós aquilo que nós iniciamos refletindo. A nossa capacidade de amar é a mesma capacidade que a gente tem de conhecer a Deus. Mas e o que é o amor neste mundo? Sob a ótica do nosso coração, sob a ótica da nossa mente e sob a ótica da nossa prática. Sobre a ótica da nossa mente, o amor é um sentimento que pode virar poesia. Sobre a ótica do nosso coração, ele é também um sentimento que confunde-se muitas vezes com a posse do outro. Esse é meu amor. Este é meu Deus. A gente esquece que Ele é o nosso Deus. Esse é o meu Pai. A gente esquece que Ele é o nosso Pai. Mas o amor, por ser Deus, não cabe nem numa ideia, nem tampouco num sentimento. Nem uma ideia, por mais bem espremida, nem num sentimento, por mais puro que ele seja. E aí, a prática passa a ser um dom. E dom está fora do tempo. Porque dom é aquilo que dificilmente a gente consegue agarrar, mas facilmente a gente consegue viver. Eu explico. Se a gente olhar para o Fabrício, aqui, que toca, que canta junto hoje com seus companheiros, olhar para ele passando na rua, nós não vamos conhecer o dom de músico que ele tem, não é verdade? Em que instante eu conheço o dom da música dele? Quando ele toca. Vejam, a gente fica falando de amor. A primeira poesia sobre a nossa língua portuguesa, quando a gente está saindo do Galício e inventando o português, lá nos Lusíadas vai dizer assim: o amor é fogo que queima sem arder. Talvez ele seja, para muitos, um sentimento que queima, mas sem arder. Mas o amor é além disso. O amor é quando de fato Deus, ao provar o seu amor por nós, desce da sua divindade, encara a realidade humana, por mais absurdo que isso seja, e dá gestos. E o seu gesto é o mais contraditório, o maior dos seus gestos é a cruz. Então a gente só sabe de fato que um casal se ama, não quando ele dá uma palestra no encontro de casais e chama um ou outro de amor, ou aquela bobagem de chamar de pai e de mãe, né? Pai e mãe a gente tem pai e mãe, né? Marido e mulher tem que se chamar pelo nome, pelo amor, tchutchuca, tchutchuco, aquele apelido de fato que lembra também que existe o amor eros entre os dois, porque não existe amor eros com o pai e com a mãe, mas é esse amor relacional que de fato mostra no instante o tamanho de Deus em nós. Então, quero mostrar o tamanho da sua fé. Eu vou lá no Paraguai e compro um aparelho que chama fidômetro. O que o fidômetro avaliaria? Quando eu apontava para uma pessoa e digo se ela ama ou não, apontaria suas atitudes, porque é naquele instante que o amor se faz em nós. E é isso que a primeira leitura canta. Ela canta ao dizer: caríssimos, amemo-nos porque o amor vem de Deus. Só quem ama conhece a Deus. E tem a compreensão de Deus. E é assim que Deus se manifestou a nós, por amor, por amor, por amor. Que coisa boa, por amor. Não rasgou o céu para nos condenar, embora muitas vezes a gente tome a atitude de condenadores, e de vez em quando precisa,
falar das bobagens que o mundo faz, como aquela coisa horrorosa que aconteceu na abertura da Olimpíada em Paris, um total desrespeito à religião cristã, que aliás fundou aquele país. Fundou o país. A religião cristã fundou aquele país. Quando Franco vence a batalha em nome de Deus, levando a cruz e funda o Estado que a gente conhece como francês. Mas não podemos condenar o Estado inteiro, porque tem muita gente, muitos santos franceses, homens e mulheres de família, que condenam esse tipo de atitude vil, esse tipo de atitude de desamor. Porque para amar e para ser compreendido e para ser aceito, a gente não precisa chutar o balde, não é? Se a gente quer ser amado, a gente tem que dar um presente, em vez de fato chutar o balde. Que Deus tenha piedade da alma quem fez isso. Porque Ele é amor e tem piedade. Espero que Ele se converta. Isto posto, a gente encontra uma relação de Jesus com uma casa de amor. Betânia, como eu disse para vocês no início, era uma cidade hospital, onde as famílias se mudavam, era perto de Jerusalém, hoje ainda é, para cuidar dos seus familiares, especialmente aqueles que tinham doença de pele, que não era só lepra, tá? Vocês imaginam, 50 graus de dia, 2 graus à noite, roupas pesadas, quantas dermatites de contato, como a gente chama hoje, não haviam. E todas aquelas pessoas eram expulsas. E Jesus encontra naquela cidade um lugar de paz. E a casa dos seus amigos em Betânia tem muito a ensinar para nós, que queremos ser igreja, que dizemos que conhecemos a Deus, que queremos trabalhar com Ele, mas temos sentimentos confusos que por vezes nos afastam dEle. A casa em Betânia é a casa em que Jesus frequentava e que possivelmente, como eles fazem a comunhão com o santo, todos morreram. Mas é a casa que havia um leproso, que foi curado do mal da morte, mas não foi curado da sua lepra. Olha que coisa. Era uma casa que haviam pessoas, uma delas que era muito atenta à palavra, que se demonstra íntima com a palavra de Deus. Mas tinha também quem tinha intimidade com a prática da palavra, em viver a palavra. Mas tinha gente doente. A casa de Betânia é ou não uma igreja? Uma igreja que tem gente que só gosta de rezar, e é importante, porque é o início de tudo. Tem gente que só gosta de trabalhar, e tem gente que está quase morrendo, se é que já não morreu. A amizade de Jesus com a igreja, com a sua noiva, no qual Ele celebra o casamento na sua cruz, ao se derramar por cada um de nós, prefigura as nossas casas, as nossas igrejas, que por vezes a gente quer que sejam absolutamente harmônicas nas opiniões, absolutamente vivas e vivificadas. Não! A casa de Betânia vai nos dizer: doentes entre vocês sempre tereis, porque senão vocês não serão igreja. Gente que reza mais do que faz, vocês sempre terão. E tem que ter isso em mente, que isso é o mais importante. Mas uma coisa que é mais importante não tira a segunda coisa do seu lugar. É quando fala assim, ó, essa é uma pessoa importante, então eu posso matar todas as outras no mundo porque não são importantes? Não. O time ganhou, o Criciúma ganhou, não é? Lá. E aí os outros times já não prestam mais? Não, ele precisa até de quem ele ganhou para ser ganhador. Não é verdade? Eu tenho a camisa do Criciúma. Está guardado. Então,
o que Jesus está ensinando para nós é que a casa que ele visita, a casa que ele faz morada, a casa que é a casa dos seus amigos, não é uma casa perfeitinha, não é a casa dos sonhos, não é a casa ideal, é a casa onde tem gente morrendo, é a casa onde tem gente rezando, é a casa onde só tem gente trabalhando. Eu acho que é um pouco as nossas casas, não é? Tem gente que reza, tem gente que só trabalha, mas também tem gente doente, cuja fé está moribunda ou quase morrendo. E é essa fé que Jesus ressuscita. No momento oportuno, no momento certo, nem antes e nem depois. Se uma casa de fato é amiga de Jesus, ele encontra o tempo certo para ressuscitar. E eu sei aqui que deve ter mães, pais que dizem: padre, meus filhos não estão seguindo a fé. Padre, meus filhos já até abandonaram a fé da igreja, estão em outras religiões. Por que que Jesus não vem ressuscitá-los? Se houve uma semente, ele vai chegar no tempo certo. Não depende da perfeição da sua casa, do que você pecou ou do que você não pecou. Mas depende do tanto que você amou. E eu digo, onde um filho, que mesmo não seguindo mais a fé, encontrou o tamanho amor, é naquele lugar que ele vai buscar. Porque quando as desilusões do mundo, quando uma pessoa nos trai, quando a gente está doente, quem que a gente busca se a gente tem vivo? E por quem que a gente chora quando a gente está morto? Quando já está morto? Não é o colo da mãe? O abraço de um irmão? Então, o que Marta, Maria e Lázaro nos ensina é que a casa que Jesus é amigo é uma casa normal. É uma casa onde tem doentes, é uma casa onde tem quem reza demais e trabalha de menos, é uma casa onde tem quem trabalha demais e reza de menos. Mas é uma casa que muito se ama. E aí a gente pergunta: será que Jesus é amigo da minha casa? E por que uma casa onde muito se ama? Porque é uma casa que nasceu de Deus. É uma casa que, apesar dos seus pesares, conserva Deus. E é esse tipo de casa que nós estamos querendo construir. Não a casa dos perfeitinhos, mas dos pecadores que se esforçam para amar. Se esforçam não para ter uma poesia, nem tampouco um sentimento, mas para tocar o dom de Deus, a música do céu. E a música do céu é gesto, é testemunho, é força, é eterna, só pode estar no presente, porque por mais que a gente amou, só semente a gente lançou. Por mais que eu queira amar, o futuro ainda a Deus pertence. A casa de Betânia é a casa onde se ama hoje, onde se perdoa hoje, onde se renuncia hoje. E é por isso que nesta casa Deus conhece e é conhecido. Deus permanece e é amigo. Deus faz e acontece. Deus permite, mas também ressuscita. Que este exemplo de casa seja também a nossa casa. Quem quer ter uma casa parecida com a de Betânia? Diga assim: eu.
Não sei se o Fabrício conhece, mas tem uma canção que a gente poderia encerrar, que diz assim, vamos fechar os nossos olhos? Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e só quem ama conhece a Deus, tem o conhecimento de Deus. Só quem ama conhece a Deus. Vamos tentar? Vamos fazer assim, ó. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e só quem ama conhece a Deus, tem o conhecimento de Deus. E de novo a gente fala isso. Só quem ama conhece a Deus. Amém. Dá uma salva de palmas, vocês interpretaram muito bem.